Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula relacionado aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós trataremos da lição que tem o título O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. A leitura bíblica, ela está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo de número 11. Depois, o capítulo de número 3 da segunda carta, versículo 14 ao versículo de número 17. Nós temos nessa aula uma demonstração do cuidado de Paulo em preservar o ensino da palavra de Deus. Quando fala em zelo, zelo é uma dedicação amorosa por uma determinada pessoa ou até mesmo uma coisa, um objeto, podemos dizer. Então Paulo demonstra esse amor, esse cuidado todo especial para com a palavra de Deus, para com a sã doutrina. Essa palavra sã no original, no grego, é ugianan ou ugiagaino, né? Nós não falamos o grego, mas sabemos traduzir essa palavra. Essa palavra significa estar bem, estar são. Então, esse cuidado de Paulo é para que, com a doutrina, para que ela não seja corrompida, para que a doutrina ela não seja adulterada, ou ela seja torcida para o erro. E quando nós falamos em doutrina, essa palavra doutrina na nossa língua, ela vem do latim, que é doutrina. E essa palavra no latim, ela significa ensino ou instrução. Interessante que ela tem o mesmo significado, tanto no hebraico como no grego, que é didaché no grego, significa ensinamento ou instrução. Então, quando nós falamos o que é uma doutrina, doutrina é a revelação de Deus dada aos homens através das Sagradas Escrituras. Então, doutrina bíblica é tudo aquilo que está dentro dos oráculos revelados por Deus, que nós chamamos o que? De Bíblia Sagrada. O Antigo e o Novo Testamento, nós temos o que? Uma doutrina. E temos que entender, meus irmãos, que embora a doutrina bíblica, ela é de Deus, mas infelizmente, tem surgido a doutrina de homens, Nós vamos encontrar doutrina dos fariseus, dos saduceus, doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Então, existe doutrina de homens. Temos também doutrina de demônios. Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que chegará um tempo em que os homens, terão coceira nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina, o ensino verdadeiro da palavra de Deus, e darão ouvido a doutrina de demônios, a ensinamento de homens. Então, nós temos que conhecer a doutrina bíblica, a doutrina de Deus, para não sermos enganados ou confundidos, pelos homens. Então, esse é o zelo de Paulo para que a palavra ela seja
mantida na sua totalidade, na sua integralidade, na sua verdade, para que a igreja não seja enganada pelos falsificadores do Evangelho ou da Palavra de Deus. E nós não podemos confundir também doutrina com costume ou tradição de homens. Nós vamos ver que em cada contexto social nós encontramos o que? Um costume, uma doutrina de homens, uma tradição diferente uma das outras. Nós vamos ver que cada denominação, cada igreja acaba tendo que a sua tradição, a sua maneira litúrgica, a sua maneira cultural. Então isso não é doutrina bíblica. Isso são costumes, bons costumes que algumas denominações adotam, e isso é bom para a comunidade, isso é bom para aqueles que ali convivem, ali em comunhão. Então, já podemos separar o que é uma doutrina do que é um costume ou tradição dos homens. E quando nós falamos em doutrina, o nosso comentador ele traz aqui dois termos relacionados, dois termos técnicos relacionados para compreender o que? Teologia. Nós vamos ver que teologia é o estudo de Deus, estudo das coisas de Deus. E embora ele use esses dois termos aqui, mas nós vamos tentar falar de uma maneira bem simples e bem fácil de entender o que é ortodoxia e heterodoxia. Então são dois termos relacionados no mundo acadêmico. Quando se fala de ortodoxia, está falando que da interpretação correta das escrituras sagradas. Aquilo que foi ensinado ali por Jesus. Então, para se entender, é necessário que se tenha o quê? A iluminação do Espírito Santo. Que se use algumas regras de hermenêutica, regras de interpretação, a exegese, como vai aplicar esse texto hoje na nossa atualidade, na nossa realidade. Então, esse termo ortodoxia significa a interpretação correta da palavra de Deus. E quando se fala em heterodoxia, hétero significa o quê? Uma coisa contrária, uma coisa diferente, não é igual. Então, a heterodoxia está relacionado a um ensino corrompido, a um ensino que não é segundo a verdade, não é segundo o que? A revelação da palavra de Deus. Então, esses dois termos significam aquilo que é correto e aquilo que é errado. Então, nós vamos ver que a igreja, para manter a sua unidade doutrinária, ela precisa ensinar a doutrina bíblica e combater a doutrina de demônios e também, algumas vezes, a doutrina dos homens, que acaba sendo maléfica para a comunidade, Então, esse primeiro item, nós partimos para o segundo item, ameaça de corrupção doutrinária. Então, o cuidado de Paulo era para que a doutrina, a sã doutrina, a doutrina verdadeira não fosse corrompida. Para isso, quando ele escreve a Timóteo, ele vai orientar Timóteo, Nós vamos ver que ele vai dizer na sua carta, para que Timóteo, lá no capítulo, nosso textuário, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, o homem, se ele precisa cuidar de si, para que depois ele possa querer cuidar do outro.
Então, primeiramente, nós temos que cuidar da nossa vida, o quê? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito e conhecer a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos dar exemplo e venhamos a ensinar essa verdade para outras pessoas, para que elas possam conhecerem a revelação bíblica, verdadeira, daquilo que foi revelado nas Sagradas Escrituras. Então, o versículo 3, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina, essa outra doutrina aqui, essa palavra doutrina, nós vimos que ela é doutrina correta, didache. E essa doutrina aqui, que embora pareça que é a mesma, mas no original é diferente, é o heterodiscaleu, ou heterodidache. Então, a doutrina é errada. Então, Paulo está dizendo, se alguém vem ensinar uma outra doutrina, que não é conforme a sã palavra de Deus, aquela que foi revelada por Cristo, foi revelada pelos apóstolos, foi revelada pelos profetas da antiga aliança, nós vamos ver que essa pessoa, ela é soberba, ela é arrogante, ela é uma pessoa que vai entrar em questões de contendas, de invejas, porfias, né, e coisas maléficas. E a recomendação de Paulo para que venha preservar a doutrina é que venha se evitar essas pessoas, aparta-te dos tais. Então, não deixar que esses opositores venham te ensinar uma outra verdade além daquela que foi colocada, que está nos evangelhos, que está ali naquilo que foi revelado pelos santos apóstolos. Então nós temos que tomar cuidado. Essas pessoas, quando fala afastar, não dê ouvido a elas. Não deixa ser levado que pelo engano. Nós vamos ver que a responsabilidade de todo líder está ensinando corretamente, de uma maneira ortodoxa, a palavra de Deus. Em contrapartida, também é necessário que os cristãos, que os servos de Deus, eles tenham desejo de aprender essa verdade. Venham buscar essa verdade. Nós vamos ver que as nossas escolas, infelizmente, é o local onde que é ensinado, é pouco frequentado por muitos daqueles que se dizem, né, e são amantes da palavra de Deus. Mas na verdade eles podem até desejar, mas amantes não são, porque se fosse, eles corriam atrás e eles viriam aprender. Então, é necessário, né, que os ensinos apostólicos sejam ensinados, para que a comunidade venha a ser vacinada contra esses erros, essas distorções que têm surgido dentro da igreja. É dentro da igreja que acaba surgindo que essas heresias, esses ensinos corrompidos. Quais eram os problemas de ordem doutrinária nas igrejas plantadas por Paulo e hoje nas igrejas da atualidade? Primeiro erro que nós encontramos em muitas igrejas é o conceito filosófico, aonde não existe mais verdades absolutas, tudo é relativo. Meus irmãos, pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Não existe que aquilo era pecado e hoje já não é. A palavra de Deus é bem normativa a respeito disso. Existem algumas verdades que são absolutas, que não mudam. Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Não existe um outro termo. Não existe.
Então nós vamos ver conceitos filosóficos. Então os homens querem muitas vezes explicar algumas verdades usando a razão, usando a intelectualidade. Tem coisas que não se explica. É o agir sobrenatural, a manifestação de Deus. Tem coisas que elas se discernem das coisas naturais. O homem natural não vai compreender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele compreende todas as coisas e consegue discernir. Milagre é algo sobrenatural. Deus age da maneira que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Então, esse conceito filosófico relacionado, ao relativismo, onde não é verdade absoluta, tem feito com que ocorra a corrupção da sã doutrina. Outras coisas que nós vamos ver, meus irmãos, é a questão da paganização, Muitas coisas que são trazidas do mundo para dentro da igreja. Aquilo que é profano, eles tentam colocar no meio da igreja, fazendo com que aquilo seja sagrado. Quer ver uma coisa que o pessoal usa? Nós vamos ver a venda de indulgência. E hoje, ainda tem isso, Você comprar o seu milagre, você pagar a sua bênção. Nós vamos ver que milagre e bênção é pela graça, é pelo favor de Deus, porque nós não somos merecedores. Mas as pessoas estipulam um preço. Você faz um sacrifício, você faz aquilo, isso vai acontecer. Nós vamos ver que tudo é pela graça. E uma das coisas que as pessoas colocam é salvação pelas obras. Nós vamos ver que a salvação, ela não é mérito, ela é graça de Deus. É claro que o salvo, ele é praticante das boas obras, mas ele não faz as boas obras para ser salvo. Ele pratica as boas obras porque ele é salvo em Cristo Jesus. E existem muitas outras coisas que é trazida do paganismo, é introduzido dentro das comunidades. Temos a questão também, o apóstolo Paulo fala, o perigo da ordem doutrinária, são o legalismo judaico, aonde diziam que a lei salvava, que precisava dos rituais. E hoje, existe se não tiver determinados ritualismos dentro da igreja, Deus não vai manifestar. É claro que tem que ter ordem, tem que ter decência, isso faz parte do culto. Isso faz parte da essência de Deus. Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. Mas as pessoas se colocam ali, aquela normativa, tem que ser daquele jeito. Isso aí é tradição de homens. Estipula alguns tipos de culto. O culto da bênção é tal dia. Meus irmãos, todo culto é culto de bênção, é onde Deus fala, Deus se revela. A gente entende que alguns trabalhos as pessoas usam esse termo com outra finalidade, de salvar almas, de despertar o interesse para que a pessoa venha ouvir a palavra de Deus, mas nós vamos ver que as pessoas, elas colocam o culto para ser abençoado, é aquele culto, como se fosse aquelas pessoas ali, que fosse o intermediador entre Deus e os homens, só será a bênção naquele dia e através desses homens. Então, evitar fábulas e genealogia. Então não podemos perder tempo com questões infrutíferas ou com coisas que não estão na Bíblia. As pessoas ficam criando conto, criando fábulas, criando mitos. Deus não precisa disso. O Evangelho é simples. E cabe à igreja a defesa da sã doutrina.
Nosso comentador traz o item 3 aqui, ó. A igreja como guardiã da sua doutrina. Então a igreja, ela é coluna e firmeza da sã doutrina. Então a doutrina está em Cristo, está naquilo que foi trazido pelos apóstolos. Então a igreja, ela está firmada em Cristo. Logo ela é coluna, sustentáculo da verdade. Logo ela tem que se opor contra o erro. Porque existem alguns lugares que as pessoas estão se calando, né, contra o pecado. A banalização tem entrado em alguns lugares, porque a sã doutrina já não é mais ali preservada, a sã doutrina já não é mais ali difundida, ensinada ao povo. E quando o povo não é ensinado, nós vamos ver que o povo se corrompe. O profeta já dizia isso, revelado ali, inspirado pelo Espírito Santo. Deus tomando o profeta e dizendo ali, né? Meu povo corrompe por falta de conhecimento. Então, quando não tem um conhecimento da doutrina, nós vamos ver que a doutrina, ela pode ser corrompida, ela pode ser falsificada, pode ser adulterada. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. Jesus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por último, o objetivo do zelo pela sã doutrina. O nosso comentador, ele cita aqui um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O objetivo do zelo pela sã doutrina, que é relacionado em preservar o amor, a consciência e a fé. Então, o objetivo da sã doutrina é preservar o que é a fé. A única fé que salva é a fé em Cristo Jesus. Não existe outro meio de salvação. Essa é a grande verdade. Os homens criam outros meios de salvação, mas a salvação é somente em Cristo Jesus. Então você precisa defender o que é a sua fé, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A consciência, a boa consciência pura, diante de Deus e diante dos homens. E o amor, a primazia do amor. Então o amor é o ponto de equilíbrio para combater o quê? As heresias, combater a corrupção ali da sã doutrina. Por quê? Nós não lutamos contra pessoas, mas sim contra ideias e o que essas ideias elas representam. Então os homens não são nossos inimigos. Nossos inimigos são as ideias contrárias à sã doutrina que eles defendem, que eles anunciam. Então nós temos que tomar cuidado para que, com que o amor nos leve a verdadeiramente a confrontar o erro, mas de uma maneira mansa, de uma maneira tranquila, de uma maneira equilibrada. Então que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que verdadeiramente nós tenhamos o quê? Um coração puro, uma fé não fingida e uma consciência tranquila, firmada em Deus e na sua palavra. A exemplo de Paulo, nós também temos que ter esse zelo para com a verdade do Evangelho, para com a doutrina bíblica. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser levada a todos os homens. Então que Deus te guarde, Deus te abençoe e até uma oportunidade, Deus assim permitindo.